Olá, tudo bem? Eu queria chamar a atenção do pessoal que tem feito comentário, que tem participado aqui do canal, a quem eu agradeço imensamente a audiência, agradeço imensamente a participação, que prestem atenção nas telas finais dos vídeos que eu coloco, tá? Porque são vídeos que têm muito a ver com o tema que eu trabalhei em cada um dos vídeos aqui do canal. Vocês podem perceber que no finalzinho do vídeo aparece um link para vocês se inscreverem no canal e mais duas ou três telas, né? Mais dois ou três vídeos que remetem vocês a outros vídeos que têm a ver com aquilo que eu estou comentando, tá? Vocês podem enriquecer muita experiência encontrando, assim, às vezes até outros pontos de vista, ou pessoas falando de outras coisas, ou peças que ilustram aquilo que eu estou me referindo, tá? E aqui esse vídeo é feito exatamente para comentar isto. É um outro canal, como tem tantos vídeos aqui no canal que eu fiz para comentar outros canais, né? Do Chico Saraiva, que é um violonista excelente, um compositor de inspiração popular, mas com uma formação erudita muito sólida também. Está fazendo, não sei se já terminou o seu doutorado na Universidade de São Paulo, sob orientação do maestro Gil Jardim. E durante a pós-graduação ele fez aulas também com o Edelton e incorporou na sua técnica, na sua maneira de pensar o instrumento, elementos do violão erudito, seguindo aí uma tradição riquíssima que vem dos irmãos Assad, Paulo Bellinati, Camilo Carrara, Marco Pereira e tantos outros violonistas brasileiros que fazem uma junção entre os aspectos principais do violão clássico e do violão popular, né? Fazendo essa mistura interessante que a gente chama de violão brasileiro. Eu quero comentar o vídeo número 34 do canal do Chico Saraiva, que é de uma série enorme de vídeos em que ele entrevista o grande violonista brasileiro também, Sérgio Assad. E eles estão discutindo a questão da limpeza do som. Se fala bastante sobre essa questão do violão brasileiro ter uma característica um pouco mais agressiva, né? Um som um pouco mais sujo, é uma expressão que a gente usa no coloquial, mas eu acho injusta a gente se referir dessa maneira a esses caras, aos violonistas populares brasileiros. Enfim, é uma tradição que começa com Baden-Powell e se desdobra aí pelo trabalho de Rafael Rabelo, de Amandu Costa, né? Violonistas que não têm uma proximidade muito grande com uma outra ala do violão brasileiro, que a gente chama o violão clássico brasileiro, né? Que é representado pelo Duo Abreu e pelos próprios irmãos Assad, sem dúvida, mas também os violonistas que estão fazendo história, que formaram tantas pessoas pelo Brasil afora, como Edelton Gleden, como o próprio Everton Gleden, o irmão dele, Paulo Porto Alegre, e Eduardo Meirinhos, que é professor da Federal de Goiás, e violonistas que têm uma abordagem na sonoridade bastante diferente, né, dessa escola que se iniciou com Baden-Powell, né? Então nós poderíamos tentar relacionar esses violonistas à escola de Antônio Rabelo, que foi o avô dos irmãos Abreu, e o seu assistente que veio para São Paulo e fundou umas escolas de violão mais influentes do país inteiro, que é o Isaías Sávio. Então nós temos de um lado Antônio Rebelo e Isaías Sávio, e do outro lado Baden-Powell, que originou então uma outra maneira de pensar o instrumento, uma outra maneira de pensar o violão. O que o Sérgio Assad fala nesse vídeo número 34, a partir dos 5 minutos, que eu acho que é interessante a gente discutir aqui? Ele diz que um bom violonista precisa fazer uma mixagem do som, né? E o próprio Sérgio Assad define o que é isso, né? É você ter uma melodia bastante proeminente, bem para fora, um acompanhamento um pouco mais para trás, um pouco mais suave, e um baixo que sustente, um baixo que tenha sustentação. Quer dizer, ele fala de uma coisa bastante instigante, eu acho bastante interessante, que tem raízes em uma concepção tradicional da música, que está nos livros de teoria, né? Que alguns dos livros antigos de teoria definem música como a arte da melodia, da harmonia, né, e do baixo. Quer dizer, os elementos da música são três: a melodia, a harmonia e o baixo. A gente pode discutir se essa definição está realmente atualizada, mas a maioria das coisas que a gente ouve acaba se dividindo assim mesmo. É uma melodia, né, que é aquilo que geralmente fica na cabeça, um acompanhamento bem modelado, bem arrumado, e uma linha de baixo, né, que tem ali uma função importante de dar sustentação para todo esse sistema, né, que nós estamos ouvindo na forma de uma peça musical. Existem algumas estratégias para que a gente consiga elaborar essa capacidade do violonista de mixar o som nesses três níveis, né? Já aqui no canal existem alguns vídeos que trabalham isso, mas eu queria tratar de alguns exercícios bastante específicos e conversar também sobre a sensação neuromotora de tocar essas três partes das peças que a gente aborda, tá?
Não sei se daria para vocês verem assim o que acontece quando eu belisco com meus 3 dedos aqui a pele da mão, tentando fazer uma espécie de marca, né, na pele mais profunda com um dos dedos. Tá? Então eu pressiono com a minha mão os 3 dedos, eu pressiono na minha mão os 3 dedos, e quando eu olho eu vejo que tem 3 marquinhas que a unha provocou. Mas é preciso que eu tenha conseguido cumprir um desígnio, vamos dizer assim, de marcar mais profundamente um dos dedos em relação ao outro. Então, posicione os seus dedos, tente fazer pressão com, por exemplo, o dedo médio mais que com o indicador e o anular, por exemplo, com o anular mais que com o indicador e o médio, por exemplo, com o indicador mais que com o médio e o anular. E verifique qual é a sensação que você tem quando você consegue posicionar com mais pressão um desses dedos específicos. Transfira essa impressão para as cordas. Essa posição básica, que a gente considera o indicador médio anular, terceira, segunda e primeira corda, e toque os 3 dedos o mais junto que for possível, tentando destacar, então, tentando colocar um pouco mais de peso em um desses dedos. Geralmente, o indicador é o mais fácil de se conseguir esse destaque. Por mais que a gente ouça as outras notas, mas a nota Sol precisa estar um pouquinho mais na frente. Né? O mesmo procedimento, só que agora dando atenção máxima ao dedo médio. E agora dando o máximo de atenção que eu puder ao anular. Eu sempre fico na dúvida se o microfone está sendo capaz de captar essas pequenas sutilezas ou se o microfone está comprimindo o som, tentando aproximar as diferentes nuances que é possível ter quando a gente toca uma peça. Né? Vocês ouçam aí com um fone de ouvido de boa qualidade e me contem depois se esses exemplos breves que eu dou são realmente audíveis, se as diferenças entre esses exemplos são realmente perceptíveis. Tá? O anular geralmente é o dedo que vai ter a melodia na maior parte das vezes. Então ele realmente precisa ser treinado de uma forma um pouco mais cuidadosa. Existe um outro tipo de exercício que é o da gente fazer separado. Você escolhe, por exemplo, notas bem diferentes, talvez até com a distância de, sei lá, uma sexta, né? Ou mesmo uma terça. Vamos, fecha Fá sustenido, Ré aqui e toque o Fá sustenido com o anular forte e com o médio a nota Ré o mais suave que possível. Aqui, para mim, eu escuto muito claramente o Fá sustenido soando no momento em que eu toco o Ré. E o Ré não atrapalha a ressonância, a continuidade do Fá sustenido. Isso, claro, eu estou tocando o Fá sustenido como se fosse uma melodia e o Ré como se fosse um acompanhamento. Posso fazer o inverso. O Fá sustenido como se fosse um acompanhamento e o Ré como se fosse uma melodia. Mas invertendo a ordem das notas, porque teoricamente a melodia teria que ser tocada primeiro. Tá? Quando eu vou aproximando no tempo essas duas notas tocadas de maneira tão diferente, eu posso chegar muito próximo daquele resultado que a gente obtém tocando as duas separadas com a mixagem que o Sérgio Assad fala no vídeo do Chico Saraiva. O contrário. As últimas deram errado. Era mais isso que eu tinha em mente. O contrário. Por que isso é importante? Porque da mesma maneira que uma figura, por exemplo, um desenho, não tem muita graça se ele não tiver, pelo menos, buscando uma representação de figura assim, a figura principal e o fundo, né? Uma peça também fica meio monótona demais se a gente não tem uma clareza na separação dos seus elementos. É muito difícil a gente encontrar uma peça para violão que não tenha separação entre melodia e acompanhamento. E mesmo as peças que são compostas só de melodias, como é o caso das primeiras peças do Opus 60, do Fernando Sor, que é um tratado maravilhoso, um conjunto de
25 estudos assim, ótimos para iniciantes, tá? E para violonistas de nível médio. Mesmo as peças que têm uma melodia só, essa melodia é composta por notas que não têm exatamente o mesmo peso. Cada uma dessas notas tem que ter uma intensidade diferente, porque senão a peça fica realmente muito chapada, né? E a busca por separar esses elementos na dinâmica é o que faz o trabalho do violonista ser interessante, porque senão seria uma coisa muito simples, né? Você simplesmente aprende as notas e toca as notas até que elas fiquem automatizadas e aí você tem a peça. Não é bem assim que funciona. A gente está o tempo todo tentando fazer essa mixagem de que o Sérgio Assad fala no vídeo do canal do Chico Saraiva, né? Sempre tentar observar se aquela nota que você está ouvindo com mais proeminência realmente é importante que ela seja ouvida com toda essa proeminência, né? Nós temos um caso de um estudo em Dó maior do Fernando Sor que é clássico assim, desse tipo de problema que a gente tem que resolver. O acompanhamento é extremamente denso. O acompanhamento é... Então nós temos a linha do baixo, precisa ser bem destacada, precisa bem para frente, apesar de ser uma nota só, né, uma nota pedal. E essa alternância entre as cordas 3 e 4, que é bem complicado de você deixar isso no fundo, né? Tudo isso é uma espécie de cama onde sobre a qual é colocada essa linha melódica. Você percebe que mesmo entre essas notas existem variações, não são todas as notas fortes só porque essas notas compõem a melodia. Etc. Um exemplo bem, acredito, dramático assim, dessa necessidade de saber bem fazer essa equalização, porque se a gente não tem muito domínio, o que vai acabar acontecendo, ainda mais que o polegar está tocando a quarta corda, né, que a gente tem uma massa sonora no acompanhamento que vai acabar por cobrindo a melodia. Não é isso que a gente quer ouvir. A gente quer ouvir a melodia para frente e o acompanhamento mais suave que for possível. Claro que não tem muito jeito de abordar esse assunto em muitos detalhes assim, no vídeo pela internet. Presencialmente o trabalho provavelmente duraria semanas, talvez até meses, né? E não deixa de ser uma preocupação constante mesmo quando a gente se torna profissional já. É isso que a gente trabalha na vida profissional. Desbastar o material, sabe? Tirar a intensidade de notas que não precisam de tanta intensidade, canalizar a intensidade para notas que precisam dessa intensidade, tá? E, enfim, fazer esse trabalho que é bastante gostoso, inclusive, de fazer, de mixagem de sons, que é o que o Sérgio Assad se refere no vídeo do Chico Saraiva. Eu recomendo vocês assistirem esse vídeo, vai estar aqui na tela final, na descrição do canal. O Sérgio Assad é uma figura extremamente generosa. Ele deu uma entrevista bastante longa para mim no ano de 2006, se não me engano, que consta na minha dissertação de mestrado, tá? Foi uma entrevista a respeito do processo de formação dele e da relação dele com a professora Monina Távora, que é a mesma professora dos Irmãos Abreu, né? Eu estava trabalhando sobre o Sérgio Abreu naquela época e foi interessante discutir um pouco com o Sérgio Assad alguns aspectos assim, da técnica pedagógica, vamos dizer, da Monina Távora, né? Uma pessoa maravilhosa, Sérgio. Eu agradeço muito a ele por essa entrevista, que valorizou bastante o meu trabalho. E o Chico Saraiva também é um outro doce de pessoa que deu uma contribuição muito especial para o violão brasileiro com este canal e disponibilizando essas entrevistas com personalidades tão importantes, que tem tanto o que dizer, tá? Como todo grande artista, né, o Sérgio Assad consegue dizer assim, expressões muito rápidas, muito breves, muito curtas, que se desdobram em trabalhos para a vida toda. E essa observação que ele fez da necessidade do violonista de mixar o som, né, eu acho que é um caso desses, é um exemplo, né, dessas expressões que às vezes acabam tomando o trabalho da gente pelo resto da nossa vida. Então aproveitem aí essas ideias e todas as terças, quintas e sábados nós temos vídeos novos aqui no canal. Eu espero a contribuição de vocês, dando pitacos, ideias para a gente discutir, para a gente comentar, e falando também da experiência de vocês. Tentei tocar, tentei destacar, a corda explodiu, aconteceu alguma coisa, sei lá.
Tá bem? Vamos fazer junto esse canal aí, porque tenho certeza o conteúdo que está sendo colocado aqui depende muito de vocês e da contribuição que vocês têm dado, tá bom? Um abraço e meu agradecimento ao Chico Saraiva por essa imensa contribuição que ele deu para o violão brasileiro. Até a próxima conversa de violonista.